Oi, gente, boa tarde. Então vamos com a nossa live de hoje, falando sobre esse assunto aí que chama a atenção de tantas pessoas, que é um problema aí no relacionamento de tantas pessoas, que é quando você se relaciona com alguém que já tem filhos. Então, uma pergunta, né, vou fazer pra vocês. Oi, querida, bem-vinda. Você sente ciúmes do seu enteado, da sua enteada e tem vergonha de admitir, mas sabe que algo dentro de você se incomoda quando você vê o seu parceiro sendo pai? Então, o que vocês acham? Você sabe que é errado quando você pensa isso, mas mesmo assim dói quando ele muda a voz para falar com o filho, com a filha, quando ele tem que falar com a ex-mulher, muitas vezes até ele vai num canto mais escondido para falar com ela, às vezes até porque ele não quer te incomodar, mas aquilo dói, porque você pensa assim, eu preciso, né, porque você se sente diminuída quando você vê que ele está priorizando, né, o filho, a filha. E aí você pensa, né, será que eu sou tão ruim assim? Será que eu sou egoísta por pensar em mim em primeiro lugar? Né? Porque às vezes a pessoa fica até com raiva da criança, né? Não é que é egoísmo, é que você só está fora do lugar dentro do sistema. Você está fora do seu lugar. E na constelação familiar fala muito sobre isso, porque existe uma ordem, a ordem da hierarquia. E essa ordem, ela é imutável. Ou seja, a ex-mulher, ela veio antes. O filho, ele nasceu antes e ele sempre vai ter um lugar de pertencimento que não pode ser tomado por você. Você não pode interferir nessa ordem. Só que o que muitas mulheres fazem sem perceber é tentar ocupar esse espaço. Só que aí fica, né, tudo desregulado, o relacionamento muitas vezes ele não dá certo porque você não está no seu lugar, não está no lugar que deveria estar. Então você entra nesse relacionamento com um homem que ele já tem uma história e você tem que entender isso. Assim como você tem um passado, ele também tem um passado. Só que ainda além de ele ter um passado, ele tem um passado com filhos. E ao invés de você entrar, né, ao invés de você respeitar essa história, você quer ser o ponto de partida, você quer ser mais importante do que muitas vezes aquele filho, aquela ex-mulher. Você quer ser prioridade absoluta. Você quer ocupar o lugar do primeiro amor, da maternidade, da centralidade na vida dele. Só que, e quando isso não acontece, quando você vê que ele tem outras, né, ele tem filho, tem uma ex para ter que estar lidando, você se frustra. E aí você começa a competir, você entra numa competição, né, numa guerra silenciosa, você às vezes não fala, você às vezes não briga com palavras, mas você briga com ressentimento. Então acontece muitas vezes nesses casos onde o parceiro, a parceira já tem filhos. Então você fica ressentida, você faz pequenos afastamentos, você fica com julgamentos internos que vão minando esse vínculo entre vocês dois. A verdade é que você está sofrendo por tentar pertencer, mas pertencer de uma maneira errada, de um jeito errado. E isso não te faz má. Isso te faz ferida. Isso te faz carente. Isso te mostra que antes de ser madrasta, você é uma mulher com medos, com inseguranças, com o desejo de ser escolhida. Mas presta atenção. O amor que dá certo é aquele onde você ocupa um lugar. O amor que dá certo não é aquele que você ocupa um lugar que não é seu. Você precisa ocupar o seu lugar nesse sistema. Então, o seu lugar é onde você respeita o lugar que é seu
e ali você se fortalece. Porque você, apesar de você não gostar do que eu vou falar agora, você é a mulher que chegou depois. Você é o novo amor. E tem um lugar lindo para você aí, mas só se você deixar de querer ser a número 1 em tudo. Então vamos falar de algo que quase ninguém tem coragem de dizer em voz alta. O desejo de ser a mulher mais importante da vida dele. Não é verdade? A gente sempre quer, né? Quando a gente está ainda muito ferida, muito carente de atenção, a gente sempre quer ser a mulher mais especial. Mas a constelação ela fala muito sobre isso, que cada um tem o seu lugar, cada um tem o seu lugar de pertencimento. E quando nós não estamos no nosso lugar, nós temos relações disfuncionais. E aí começa a degringolar tudo. Porque você entrou nessa relação querendo amor, claro. Mas no fundo, você também queria ser escolhida acima de tudo. Você queria ser a número 1, você queria ser a escolhida, acima da ex, acima do filho, acima da história. Você queria ser a primeira. E aí, cada vez que ele prioriza o filho, uma parte sua se sente rejeitada. Cada vez que ele se organiza para atender uma necessidade da ex-mulher, você sente que perdeu. Vão comentando aí se vocês se identificam nessa história. Deixa eu abrir a porta pra Pandora aqui, que é sempre, né? Quer entrar, quer sair, quer entrar, quer sair. Vai, querida, vai. Vou até deixar aberta, que daqui a pouco ela deve querer voltar, né? Mas continuando aqui com o nosso assunto. Mas presta atenção, você não perdeu. Porque você nunca teve esse lugar não era seu. E ele nunca vai ser. Na constelação familiar, fala que o filho, ele sempre vem antes. O filho, ele sempre vai ter precedência nessa relação. E a ex-mulher, mesmo que ele não ame mais ela tem um lugar na vida dele, né? Na história dele. E você até pode ser o presente, mas não tem o direito de apagar o passado. Só que, claro, eu sei que quando a gente está insegura, né? Quando você está insegura, a autoestima está abalada, e aí você fica se comparando o tempo inteiro. E aí você começa a buscar nesse relacionamento um lugar de validação. Um lugar, né, que ele não pode te dar. Porque esse lugar não é seu. Você exige uma escolha que machuca ele. Porque você quer que ele prove que ele te ama mais e excluindo o filho. Você quer que ele corte laços para te dar segurança. Só que isso não é amor. Isso é carência. Então a gente tem que perceber que isso é um medo disfarçado de exigência. Exigência. E quanto mais você pressiona ele, mais ele vai se afastar. Mais ele vai se fechar, mais ele vai se defender. Por mais que ele sente, né, o amor por você, mas você coloca ele numa posição ali que fica difícil, que ele não consegue entender. E o pior, ele começa a sentir culpa por amar o próprio filho, né? O que é um absurdo isso. Então isso não vai construir um vínculo saudável entre vocês. Isso vai gerar um afastamento, uma mágoa, um silêncio. Então, você precisa olhar com carinho, né? Olha para você com carinho hoje. O que você quer que esse homem resolva dentro de você? Qual ferida antiga que você está tentando curar ao pedir que ele prove o tempo todo que você é especial? Aquela criança, de repente, que não recebeu a atenção do pai, da mãe suficiente, que se sentiu rejeitada, e agora você está pedindo que esse homem, ele te prove o tempo inteiro que você é especial e te escolha o tempo inteiro? Ele não pode ocupar o lugar do teu pai ausente. Ele não pode curar a menina que se sentia invisível.
porque isso é seu. Agora, vamos falar sobre o seu lugar nesse sistema. O seu lugar. Você já percebeu que por mais que você se esforce, por mais que tente agradar, sempre algo parece não se encaixar? E na constelação familiar, a gente aprende que cada membro da família tem um lugar específico ali no sistema. Que quando alguém tenta ocupar um espaço, um lugar que não pertence, o sistema ele entra em desequilíbrio. Então, se você está ali como madrasta, o seu lugar é o de parceira do seu companheiro, não é o de mãe dos filhos dele. Porque a mãe biológica, ela tem o seu lugar no sistema também. E ela é fundamental para que o sistema ele seja respeitado. Então, a gente precisa incluir a mãe biológica nesse sistema. Quando você tenta assumir o papel de mãe, mesmo que inconscientemente, você pode gerar conflitos internos e externos, pode estar prejudicando o teu relacionamento. E isso não significa que você não possa ter uma relação afetuosa com os enteados. Claro que você pode, mas é importante você reconhecer os limites desse vínculo. Porque o pai é ele, você é a madrasta, você vai tratar bem, você vai respeitar, mas eles têm a sua própria mãe. E respeitar a ordem e a hierarquia no sistema familiar, ela vai trazer mais harmonia. Significa que reconhecer e honrar a história que veio antes de ti, sem tentar substituí-la. Então você tem que honrar, respeitar o que aconteceu antes, né? Como estava a vida dele antes. Porque se você encontra e aceita esse lugar, você contribui para o equilíbrio do sistema e fortalece a sua relação com o seu parceiro e com os filhos dele. E isso é muito importante. Agora vamos falar um pouco mais sobre você. E você? Deixa eu tomar um cafezinho. Você já se perguntou quem sou eu além da madrasta? Porque é comum a gente se perder nesses papéis que a gente assume. Ah, porque a gente é esposa, é madrasta, profissional, é amiga, mas e quem é você? Tirando todos esses rótulos, né? Quem é você? Porque você não é como, não sei, você não é a mãe o tempo inteiro, você não é a companheira o tempo inteiro, você não é advogado o tempo inteiro, você não é a médica, não é a terapeuta o tempo inteiro. Então, quem é você? E o autoconhecimento, ele é a chave para entender as tuas emoções, os teus limites, as tuas necessidades. Porque quando você se conhece, você consegue estabelecer essas fronteiras, né? Fronteiras saudáveis. E você não vai se perder nas expectativas dos outros. Você não vai ficar toda hora só pensando em como você tem que ser, como você tem que agir para suprir as expectativas dos outros. E a autoestima, ela é essencial nesse processo. Porque quando você se valoriza, você reconhece as tuas qualidades e você aceita as tuas imperfeições também, você se torna mais segura de si e menos suscetível a comparações. Então a gente precisa, né, ter essa autoestima, a gente se conhecer, esse autoconhecimento, para que a gente tenha boas relações, né? Que a gente, mesmo que a gente tenha as nossas sombras, que a gente tenha os nossos defeitos, as nossas imperfeições, saber lidar com isso também. E na constelação familiar, a gente aprende que cada membro, então, tem o seu lugar de importância, que você tem o direito de ser reconhecida e valorizada, mas para isso primeiro é necessário se reconhecer e se valorizar e se colocar no seu lugar de pertencimento. Não espere que os outros validem a tua existência, porque a validação ela começa de dentro para fora. Quando você se coloca no devido lugar, quando você está certo no teu lugar, respeitando a hierarquia e reconhecendo o teu valor, você contribui para o equilíbrio do sistema familiar e vai ser lindo. E você vai fortalecer esses relacionamentos. Deixa eu tomar mais um cafezinho.
Agora vamos falar sobre o impacto que a madrasta tem no sistema familiar. Você sabia que se você ocupar o seu lugar de forma respeitosa, você pode trazer equilíbrio e harmonia para toda a família? Se você se coloca no seu lugar, ó. Então, na constelação familiar, né, como a gente falou antes, a gente entende que cada membro tem o seu papel específico. E quando a madrasta reconhece o seu lugar como parceira do pai, sem tentar substituir a mãe biológica, ela contribui para esse sistema, né? Contribui para a estabilidade do sistema. E esse reconhecimento, ele não significa que você não possa estabelecer esses vínculos afetivos com os enteados, né? Muito pelo contrário, ao respeitar esses limites e entender o teu papel, você cria um ambiente seguro para todos. Então ele é muito melhor. E além disso, além de assumir a sua posição, você permite que os filhos do parceiro, eles vivam as suas próprias experiências experiências e as relações com a mãe sem interferências. Porque isso vai fortalecer o relacionamento deles com a mãe e com o pai. Então é muito importante o seu papel, promovendo uma convivência mais saudável e equilibrada. Então, quando você entende isso, não estou dizendo que você precisa ser a melhor amiga da ex-mulher, não é isso. Você só precisa honrar, saber que ela esteve aí antes de você, que ela tem um papel importante, né? Ela teve uma história com ele e isso não pode ser apagado. Então, para você lembrar, né, que o amor verdadeiro, ele nasce do respeito às ordens do sistema familiar. E ao reconhecer o teu lugar, você não só encontra uma paz interior, mas também vai contribuir para a harmonia de todas as pessoas ao redor. Então, mulher, chegou a hora de olhar para si mesma com amor, com um olhar de amor, de aceitação, sem pressa, sem cobrança. Porque quando você ocupa o papel de madrasta, muitas vezes é como se você estivesse lutando para provar que dentro de uma família já formada, que você é muito importante. Mas a gente precisa entender que você não está competindo com ninguém, nem com a ex-mulher, nem com os filhos, que você tem o seu próprio espaço, o seu valor. E isso não depende de nenhuma comparação. Você pode até, às vezes, se sentir à margem, sentindo que o seu valor é minimizado em frente ao histórico de outras pessoas da família. Claro, eles tiveram uma vida antes, né? Então isso é normal. E isso acontece, né? Completamente normal. Mas o importante é você compreender, né, que essa dor, esse desconforto, ele tem a ver com o lugar que você ocupa dentro do sistema familiar. E esse lugar, ele tem que ser respeitado para que o relacionamento com o seu parceiro e com a família toda, seja saudável. E o que significa respeitar o seu lugar? Primeiramente, compreender a ordem do pertencimento, né? Quando a ex-mulher, os filhos do parceiro têm precedência, ou seja, já estavam ali no sistema antes, mas que isso não é um ataque a você. É a ordem natural do sistema. A mãe, o filho, os laços que já foram formados entre eles têm um valor imenso. E o seu valor como madrasta não depende da rejeição ou da competição com esses laços, mas da sua capacidade de respeitar essa estrutura e encontrar o seu próprio lugar nela. Então, você não precisa da aprovação, você precisa do seu autorrespeito. Porque não é sobre ser melhor, é saber, né, ser você mesma. Quando você se reconhece, se valoriza a tua própria história, o teu lugar, você começa a se sentir mais segura, você começa a sentir menos culpa e começa a perceber o quanto o teu papel como madrasta, ele é importante. Só que, claro, esse processo de autovalorização, ele pode ser muito difícil. Porque não é fácil a gente se colocar em primeiro lugar. A gente aprende que a gente tem que colocar os outros em primeiro lugar sempre, né?
Desde pequeno a gente aprende, a gente tem que fazer tudo pelo outro e se a gente pensar em nós, né, é que a gente está sendo egoísta. E a gente tem que pensar, né, no que a gente quer, especialmente quando tem tantas expectativas externas, né? Tanta gente esperando tanta coisa de nós. Mas é fundamental para o seu bem-estar emocional que você se valorize. Se valorize em primeiro lugar, porque ninguém vai fazer isso antes de você. Você precisa se valorizar em primeiro lugar. E aí, o que tem, né? O que tem feito sentido nisso? Né, em relação a isso, você tem dado espaço para cuidar de você mesma, para se respeitar, se colocar no seu devido lugar dentro dessa família, ou você está só lutando, né, para ser respeitada, brigando quando ele vai visitar os filhos, brigando quando ele pega o filho, compra alguma coisa pro filho, tem que pagar algo pro filho. Então, lembre-se que não é sobre agradar todos, é sobre você se encontrar e reconhecer a sua força interior. Porque quando você tá bem, quando você tem a sua força interior, você não liga se ele tá dando atenção pro filho. Você não liga se ele tem que falar com a ex-mulher porque tem que resolver alguma questão aí dos filhos. E aí a gente está chegando, né, ao final dessa jornada aqui de autoconhecimento e reflexão, hoje falando sobre a questão de filhos, né, de relacionamentos, quando você se relaciona com alguém que já vem com uma bagagem, né? E eu quero que você, então, né, que você, como madrasta, que você olhe para dentro de si com mais compaixão e mais amor. Que você olhe para o seu papel na vida dessa família e perceba que você não está ali para competir com ninguém, mas que você está ali para somar. E eu sei que não é fácil, né? Eu sei que não é fácil. Mas você pode ter enfrentado desafios profundos, sentimentos de exclusão, de insegurança e até mesmo ciúmes. Mas aqui é que está a verdade. Você é muito mais do que essas emoções. Essas emoções são passageiras. Mas você é forte. Você é inteligente, você tem um papel essencial dentro dessa dinâmica, da dinâmica dessa família. Então, a ordem familiar que nós falamos anteriormente, a hierarquia, né, o pertencimento, ele te ensina uma lição poderosa, que quando você se aceita, quando você se coloca no seu devido lugar, sem precisar brigar por espaço, né, você começa a se libertar. Você se libera de tudo aquilo que te puxa para baixo, de todos os julgamentos externos e passa a se conectar com o que realmente importa, com o teu propósito. E qual que é o seu propósito, né? O que é o seu propósito? O que você busca então dentro dessa relação? Porque eu acredito que o seu papel de madrasta, ele vai muito além dessas pequenas, de ser uma parceira do pai. Você tem a oportunidade de ser uma mulher empoderada, que contribui para a harmonia da casa, para a paz da relação, para o crescimento pessoal de todos ao seu redor. Então, você faz um papel muito importante, mas isso começa com você. Começa com a sua decisão de se aceitar, de se amar. Porque isso não é sobre esperar a aprovação de ninguém, nem da ex-mulher, nem dos filhos, mas sobre se reconhecer. Porque quando você se reconhece e assume o seu valor, você libera os outros para fazer o mesmo. Então você não fica esperando que eles te validem. Você não quer validar ninguém, você também não espera que ninguém te valide. E agora, vamos se perguntar: como que você quer se sentir daqui para frente? Como você pode contribuir para essa dinâmica familiar de forma saudável, respeitosa e equilibrada? Então vamos entender, né, que você está no controle, né? Você que está no controle da sua paz. E a partir do momento que você entende que o teu valor não depende dos outros, você conquista a liberdade emocional de ser quem você é e de dar o seu melhor. Então eu vou deixar vocês com essa reflexão, né, que eu gostaria que vocês levassem para a vida. O poder de mudar a dinâmica da família começa quando você se coloca no seu lugar.
com amor e sem comparações. E é no seu próprio lugar que você vai encontrar a verdadeira paz. Agora vamos se conectar com esse amor próprio, com essa paz interior, né? Agora você já tem tudo o que precisa dentro de si para viver plenamente com equilíbrio. E lembre-se, você é suficiente. Então é isso, minha gente, é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje, falando sobre essa reflexão do seu lugar no sistema familiar, né? Falando hoje com as mulheres, com os homens que estão se relacionando com pessoas que já vieram de outros relacionamentos, onde tem filhos, filhas, né? E então a importância de se colocar no seu lugar nessa relação. Bom, gente, muito obrigada aí para quem participou. Se vocês sentiram que fez sentido, né? Fez sentido para vocês, deixa um comentário aí e envie para quem vocês acham que está precisando aí, que está tendo problemas na família por conta, né, dos filhos, né, dos filhos do outro. Tá bom? Beijão, gente. Uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana.